Roberta Medina, muito obrigada por ter aceitado esta entrevista para a i9 Magazine. Começo por lhe perguntar, afirma que o Rock in Rio, a grande diferença deste festival é que foi criado por um publicitário, seu pai, Roberto Medina, e não por alguém apaixonado por música, a querer fazer espetáculos. Foi essa a chave para o sucesso desta grande marca? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer. E acho que sim, acho que é um dos grandes diferenciais. Se a gente for olhar há 30 anos atrás, 1985, no Brasil, quando o mercado era fechado a produtos internacionais, onde o mercado de entretenimento praticamente não existia no país, né? Os grandes nomes da música internacional não iam ao Brasil. E o pouco que se ia, a fama do país era péssima, de roubar equipamentos, não pagar cachês, assim, era tudo contra. O país estava saindo da ditadura militar, a igreja era contra esse movimento, assim, foram muitas forças contra. E tinha um desafio que era absolutamente crucial. O poder aquisitivo da população era baixo. Então, você tem uma ideia, o ticket, o valor do ingresso eram $12. Então, mesmo vendendo milhares de ingressos, né, e a gente está falando de 1.380.000 pessoas nessa primeira edição, mesmo assim você não pagaria aquela conta. E para fazer alguma coisa que chamasse de fato a atenção do mundo inteiro, que fosse capaz de convencer os grandes artistas internacionais de irem ao Brasil, ou era algo único, absolutamente inovador, ou era muito difícil de você convencer que qualquer um fosse até lá e acreditasse naquele sonho. Então, o custo de fazer algo daquela dimensão foi a primeira vez, assim, talvez o Rock in Rio tenha sido o primeiro evento, o primeiro festival de música realmente organizado do mundo. A gente, antes do Rock in Rio da primeira edição, teve o Woodstock, né, que foi uma parte organizada e a outra completamente espontânea. Então, quando se organiza um festival e se sonha com o Rock in Rio com uma cidade do rock permanente, que era uma infraestrutura permanente para receber eventos de forma constante na cidade, com casas de banho de verdade, com shopping, com praça de alimentação, isso tinha um custo muito elevado. E aí, como é que você paga essa conta? Vendendo ingresso? Não paga a conta, né? E aí vem o publicitário que diz, bom, se eu trouxer marcas, porque hoje é muito comum a gente falar de patrocínio de marcas em eventos, mas naquela altura no Brasil, zero, não tinha, isso não era uma realidade. Então, ali nasce essa oportunidade. Ele tinha uma agência de publicidade, que existe até hoje, que é a Artplan, e um dos clientes da agência era a cervejaria Brahma. E a Brahma era líder de mercado, mas tinha um grande desafio, que era se aproximar do público jovem, mas com aquele cuidado de você não espantar os seus clientes fiéis. E aí, depois de algumas pesquisas e alguns estudos, a agência chegou à conclusão que o ideal era lançar uma nova marca de cerveja focada no público jovem, com a credibilidade e assinatura da Brahma. E o Rock in Rio foi plataforma de lançamento dessa nova cerveja que se chamava Malte 90. Então, assim, foi o olhar do publicitário que viu ali uma oportunidade de justificar o investimento de uma marca num movimento daquele para fazer o Rock in Rio ser possível e aí sim ser viável. E tem mais uma grande diferença do Rock in Rio que vem disso também. O investimento, está falando, sei lá, de $20 milhões na época, era um investimento brutal, nunca visto. E não justificaria aquele investimento se a gente estivesse falando de 10 dias de evento, né? A experimentação da cerveja foi a maior de sempre, 1.380.000 pessoas experimentando um novo produto em 10 dias, assim, recordes no país até hoje. Mas o investimento não se justificaria. Então, e aí vem de novo o publicitário. O pensamento foi, eu preciso arranjar assunto para estar na mídia por 6 meses, pelo menos, para que esse patrocinador tenha retorno ao longo do tempo. E as marcas, na verdade, elas ao longo do ano, o produto é o mesmo, a Pepsi é a Pepsi. O que ela faz é se reinventa em termos de assunto para falar com o consumidor novamente, para se relacionar com o consumidor de uma forma permanente. E foi isso que foi feito com o Rock in Rio. Ele virou uma plataforma de comunicação para as marcas, né, que vem construindo a expectativa e o relacionamento com o consumidor meses antes até o evento acontecer, até a entrega ser realizada. Então, aqueles 5 dias de evento, eles são fundamentais porque eles são a materialização de um sonho construído em conjunto com o público, mas ele é um pedaço muito pequeno do investimento da marca que vem meses falando com os consumidores. Tal como referiu, já são 30 anos de história. Certamente que as pessoas por detrás do Rock in Rio têm de estar muito motivadas, empenhadas e unidas num mesmo espírito. Qual é esse espírito vivido nos bastidores do Rock in Rio?
Olha, sabe que eu acho que tem uma coisa que o projeto é muito cativante. Eu acho que a gente faz uma gestão bacana, é uma empresa muito descontraída, é uma empresa muito... Não tem muita organização certinha de, né? Óbvio que tem a sua estrutura hierárquica, mas não funciona muito vertical, todo mundo pode dar palpite, a ideia pode vir de qualquer lugar, né? E eu acho que isso cria ali uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de aparecer, uma oportunidade de fazer coisas muito grandes. Existe muita liberdade para as coisas serem feitas. Mas o projeto é o que faz as pessoas vibrarem na mesma direção. E eu acho que o projeto significa a força de pessoas, de milhares de pessoas juntas. É assim que eu vejo o Rock in Rio, né? O meu olhar de Rock in Rio é, caramba, cada vez que eu vejo aquela multidão cantando junto com o show, com o artista, eu fico, se a gente usar essa força para fazer outras coisas, para transformar a nossa sociedade, para criar um mundo melhor, super possível, nós somos muito poderosos juntos, né? E eu acho que o entretenimento e os shows ao vivo, eles mostram essa energia altamente positiva de todo mundo numa mesma direção. E eu acho que é a mesma coisa que acaba refletindo para dentro da equipe. Eu acho que, por exemplo, quando surgiu o projeto social há 15 anos, foi uma coisa que alimentou bastante as pessoas. Não é todo mundo que está completamente conectado com ele, mas quem tem a consciência, né, de que está numa empresa que... Porque foi decidido, né? Decidiu fazer algo mais além do que seu próprio dia a dia, do que gerar empregos, do que pagar impostos, etc. Então, tem assim um gostinho especial. Acho que é uma soma de coisas. E aí, um grande diferencial é que ter um líder visionário altamente inspirador, né? Que quando a gente está assim, querendo perder as energias, ele vem pá, e dá um gás de energia. E isso realmente é muito especial, porque o Roberto é mesmo uma pessoa e um pai, um líder altamente compulsivo pelos sonhos dele. E compulsivo pela positiva, assim, óbvio para quem está todo dia do lado, pode ser às vezes, ai, dá 5 minutos para sem falar nisso. É intenso, mas é altamente estimulante. No dia a dia, a gente cresce, a gente aprende muito. Ao longo dessas 3 décadas, certamente tiveram muitos desafios que ultrapassaram, vitórias que alcançaram e alguns momentos menos positivos. Consegue destacar um de cada? Olha, sem dúvida nenhuma. Eu acho que posso começar até pelo menos positivo, porque uma das coisas que mais me impressionou ao longo desses 30 anos, se eu tivesse que destacar uma coisa que realmente eu quase que não entendo, a primeira edição, ela foi um grande sucesso, mas empresarialmente ela foi muito difícil e foi um grande prejuízo, porque houveram movimentos políticos contra o projeto, fora todos os outros, né? Então foi uma luta muito grande para fazer ele acontecer. A obra embargada, gerou-se um prejuízo gigantesco por pararem a obra, volta-se a fazer o evento com investimento, teve que aumentar muito para ser viável no pouco tempo que se tinha para fazer. E, acima de tudo, quando termina o evento, o governo destrói a cidade do rock, que tinha sido uma infraestrutura construída para ficar. Então, ela poderia ser rentabilizada ao longo dos anos e ela foi destruída. E eu vi, assim, não vi porque eu era muito pequena, mas a história de fazer meu pai doente, né, com um problema financeiro gigante, absolutamente sem motivação. E aí eu fico pensando, gente, quem que voltaria a fazer o Rock in Rio? Por quê? O que que lhe deu para ter coragem de fazer o Rock in Rio novamente no caminho? E existem explicações, assim, eu acho que a vida... outras coisas ruins acabam entrando no caminho, trazendo coisas boas, que acabam transformando em coisas boas. E ele voltou com garra para fazer a segunda edição, sem necessariamente querer, depois parou-se por 10 anos. E aí mesmo ele volta. A segunda edição, acho que não foi exatamente um regresso, foi assim, deixa eu ver. A terceira edição foi, de fato, um regresso, onde ele não só volta para fazer o Rock in Rio, mas volta determinado a fazer o Rock in Rio ser uma marca global, a estar presente no mundo inteiro, a mobilizar pessoas para um mundo melhor. E eu ficava pensando, mas por que ele quer voltar a fazer? Porque aquilo para mim, assim, eu lembro com 16 anos de enquadrar o último cheque que ele pagou o investimento da primeira edição. Eu tinha 6 na primeira edição. Então, assim, foram 10 anos pagando aquele investimento. O que faz, né, uma pessoa voltar a fazer? Eu não entendia. E, cara,
Eu fico brincando, qualquer empresário que pense muito não faz um projeto dessa dimensão. Assim, o risco é muito grande, o nível de estresse é muito grande. Agora, o retorno também acaba sendo muito bacana por conta da paixão que as pessoas vivem. Quando você olha as pessoas com o olho brilhando dentro da cidade do rock, com aquela alegria, essa força que a gente estava falando das pessoas, acaba que, não sei, em 2012, acho que foi um ponto alto onde essa explicação, essa resposta volta. Em 2012, o país estava muito deprimido, já aqui em Portugal, muito deprimido por causa da crise, etc. E aí a gente estava preocupado como é que vai ser esse clima dentro da cidade do rock. E foi exatamente o oposto, as pessoas estavam eufóricas, foi lindo, parecia uma bolha de alegria, de energia. Eu falei, olha, tá aí para isso que a gente trabalha, porque ali ficou muito claro para mim o papel do entretenimento. E da cultura, e o esporte também tem esse papel na sociedade, é um ponto de equilíbrio. A vida no dia a dia ela é muito árida, ela é muito dura, a gente desconfia um do outro, a gente batalha, a gente disputa. E ali é um ponto de união, né? Eu acho que ali é o ser humano. Eu tenho muito a lente cor-de-rosa nesse ponto e eu acredito que a essência do ser humano está ali, representada, onde as pessoas estão desarmadas, onde você pode fazer palhaçada, onde você pode ser ridículo, pode ser bonito, pode ser o que você quiser e as pessoas não estão ligando e está tudo bem. Então, acho que são os pontos que eu acabo destacando. Garante que não há lugar melhor para uma empresa brasileira para se internacionalizar do que Portugal, e foi isso que o Rock in Rio fez. Mas a vinda do evento dos brasileiros para Portugal não foi muito bem vista do outro lado do oceano. Mas isso foi engraçado. Esse é o melhor elogio que alguém pode receber. Primeira parte, sim, é sem dúvida nenhuma o melhor mercado para uma empresa brasileira se internacionalizar pela proximidade cultural, pelo idioma, né, pela aceitação que Portugal tem do Brasil. Então, se quiser testar um produto, aqui é um nível muito menos arriscado e a gente, mesmo já estando aqui há 12, 13 anos, a gente inaugurou o Rock in Rio em Las Vegas agora em 2015. E é radicalmente oposto, assim, é muito diferente. Eu fico imaginando, né, se fosse o primeiro país a gente ir, quanto que a gente teria, né, ralado, quanto teria sido mais difícil se a gente não tivesse passado por outras experiências antes, né? Então, de fato, sem dúvida nenhuma, é o melhor país. Para quem quer ir para a Europa, então, melhor ainda, porque aí você está dentro da Europa, a relação é muito próxima, existem as regras europeias, as legislações que facilitam muito o desenvolvimento dos negócios. E quando a gente veio, foi muito engraçado, porque o Rock in Rio não estava acontecendo no Brasil. A última edição tinha acontecido em 2001 e a gente anunciou o Rock in Rio em Portugal no início de 2003. E as pessoas ficaram muito revoltadas que a gente estava levando o Rock in Rio embora. Então eram seus traidores, assim, as pessoas estavam muito bravas. Mas isso é o melhor elogio que você pode receber, né? Acaba que aquela revolta demonstrou uma paixão absoluta, que a gente já sabia que a marca tinha, diferente, a relação do brasileiro com a marca Rock in Rio ultrapassa qualquer fronteira de construção de relação. Aquilo aconteceu. Ele virou um fato histórico, né? Não só porque era único no momento que estava acontecendo, não só porque revolucionou o mercado do entretenimento no Brasil, mas porque marcou de fato ali a virada, não por causa dele, mas ele foi ícone e bandeira da virada da saída da ditadura, né, de uma geração que estava ali batalhando por liberdade de expressão há tanto tempo, né? Então, essa paixão, esse envolvimento, isso é muito, muito grande. Então, foi engraçado, mas foi bonito. E aí, muito, muito bacana, porque até a gente voltar para o Brasil em 2011, a gente não falava nas redes sociais, eram conversas muito diferentes. A gente quase que não falava de Portugal no Brasil, né? Aí depois que voltou, pronto, agora já dá para conversar. Desde que tenha lá, tá tudo bem. Afirma que Portugal já não existe sem o Rock in Rio, o mesmo se pode dizer que o Rock in Rio já não existe sem Portugal? É verdade. Eu acho que se a gente estiver falando de 30 anos, a gente está há 12 em Portugal. Acho que Portugal não é um mero capítulo da história do Rock in Rio. Portugal foi o regresso do Rock in Rio. Foi a possibilidade do Rock in Rio desenvolver um modelo de negócio novo, viável. Foi a possibilidade do Rock in Rio começar a expandir
a marca a nível internacional. Não que ele não fosse conhecido fora, mas uma coisa é ser conhecido, ser mais conhecido pelo mercado, por quem circula em volta do mundo da música. Outra coisa é você começar a ter um contato mais alargado, mais massificado, uma relação mais próxima com o consumidor. E isso começou aqui. E essa prova de que era viável fazer fora, essa prova de que de fato era um produto internacional, né? E essas possibilidades foram construídas e materializadas aqui. E muito mais do que isso, a gente foi capaz, por conta da estabilidade do projeto em Portugal, de montar uma equipe permanente, né? De investir em talento, desse talento crescer e formar outras equipes. E hoje a gente é capaz de estar presente em várias partes do mundo com essa mesma equipe que se formou aqui em Portugal. Referiu exatamente que numa das edições de 2012 Portugal ainda estava em crise e no momento em que o Rock in Rio veio para Portugal, 2004, estávamos já a anunciar essa crise, mas refere que é exatamente nesses momentos de crise que surge a criatividade e ela é mais produtiva porque as soluções são, com poucos recursos, as soluções saem melhores, mais depuradas, porque dão muitas voltas. Acha que os portugueses são mais criativos que os brasileiros? Olha, eu não sei se são mais criativos, mas assim, pela experiência que a gente teve, por exemplo, com Espanha, sem dúvida nenhuma, os portugueses e os brasileiros são muito mais ágeis na reação a uma crise, né? E aí, talvez os brasileiros estejam mais descolados, porque a gente vive numa crise desde sempre, né? A gente saiu ali uns 4 anos, aquilo que foi estranho, não estar em crise foi uma informação um pouco nova para a gente, muito frustrante depois voltar, né? Mergulhar ainda mais no estado que isso está hoje, realmente é muito, muito triste, mas eu acho que sim, eu cresci numa sociedade com poucos recursos e isso faz as pessoas procurarem por soluções, por exemplo, o Brasil, por até muito pouco tempo, não tinha crédito. Então, o brasileiro inventa como fazer. Ele não deixa de ser empreendedor, ele é altamente empreendedor. E ele não tem o dinheiro de alguém para resolver. Ele vai fazendo, ele pega aqui emprestado, ele combina contigo. Então, ele é colaborativo, ele sabe que ele precisa de você. Eu acho que a crise também faz a gente ser mais atento ao outro, né? Então, essa coisa de se você tem o cheque para pagar, você faz o cheque e vai sozinho. Quando você não tem o cheque para pagar, você arranja alguém para fazer contigo. E a cultura do Rock in Rio é muito essa, porque um evento dessa dimensão, se não fosse em cima das parcerias, era muito difícil viabilizar, né? Então, a gente está sempre... A nossa conversa com o fornecedor, com o patrocinador... olha, não é que me dá um cheque, eu te dou um cheque, mas peraí, o que você precisa? O que eu tenho aqui para te dar, que pode te fazer bem? E o que você tem para me dar que me interessa? E a gente faz aqui um acordo, uma coisa que é bom para todo mundo, né? Claro que envolve dinheiro também, muitas vezes, outras nem é necessário, o importante é que todo mundo ganhe com isso. E é um pouco a experiência, o Rock in Rio nasce nesse cenário, a gente já falou sobre isso, né? Como é que se deu a volta para poder viabilizar. Acho que o brasileiro, ele vive neste cenário, infelizmente, mas isso, de fato, deixa uma escola brutal. E se você olhar para o comportamento do português, sem dúvida nenhuma, é um povo também pelos altos e baixos, né, da economia e da história, tem uma capacidade de reação muito grande. A gente vê hoje a quantidade de empresas abrindo, estava lendo hoje no jornal quantas empresas abriram no último ano, e, né, startups, e aí investimento em tecnologia, em inovação mesmo, né? E eu acho que é isso, a gente não porque somos pequeninos, não tem indústria, não importa, bora lá, não é? Existem países pequenos que são economias potentes e a gente tem muito potencial para isso. E é muito bom de ver, por exemplo, o turismo mega aflorado, com números 2 dígitos crescendo a cada ano, porque esse é o lugar perfeito para o turismo. É um país pequeno, você se desloca com facilidade, tem ótimas infraestruturas, tem um clima maravilhoso, tem um povo super acolhedor. Acho que tem de tudo, né? É muito bacana. No entanto, critica o nosso pessimismo e um bocadinho de falta de amor próprio e autoestima. Acha que esse espírito português nos torna um bocadinho menos ágeis para irmos mais além, para sermos mais inventivos, para arriscarmos mais? Eu acho que, sem dúvida, e não é só no português, né? A baixa autoestima e o pessimismo, eles freiam qualquer movimento, né? É engraçado que conversas que a gente tem dentro do Rock in Rio, e eu vivi isso com meu pai, com meu irmão, que são relações, né, muito intensas, muito próximas, de alguém dar uma ideia e a primeira reação de alguém do outro lado é não é possível.
Mas se alguém tivesse dito para o Roberto que não era possível... Aliás, certamente milhares de pessoas disseram para ele que o Rock in Rio não era possível em 85. Claro. E como não era possível entrar nos Estados Unidos, e como não era possível chegar... É possível. Claro que é possível. Aliás, o lema da casa é nada é impossível. Então, assim, quando você está pessimista, você freia, você deixa de enxergar coisas. E eu acho que, como o meu irmão tem uma frase aqui, a autoestima é tudo, né? Porque, de fato, quando você está bem, não tem barreira. E eu acho que isso é muito importante, de fato. Mas eu vejo uma diferença muito grande das novas gerações. Os portugueses mais jovens já não veem o mundo dessa forma. Acho que sim. Tenho certeza absoluta. Mesmo a relação com o fado, por exemplo, sim. é de admiração, é de envolvimento e não é de lamentação. É um fado da saudade. Não importa, tem essa história. O fado vem daí, ele carrega essa emoção, essa saudade. Isso não é negativo, de forma alguma. Aliás, há países com inveja da nossa palavra saudade, né? Então, isso não é negativo, mas não se arrasta, né? Não é necessário se arrastar. Voltando então um bocadinho exatamente a Portugal, a caminho da 7ª edição, o que mudou no Rock in Rio Lisboa desde o primeiro evento? Olha, eu acho que a gente vem buscando, acho que é o grande desafio do Rock in Rio, é a cada edição ele renovar, inovar e trazer, surpreender o nosso consumidor. Se a gente olhar para uma coisa que a gente preza muito, que é a infraestrutura, a qualidade do serviço de acolhimento do público, isso evoluiu muito. A gente começou com casas de banho químicas, já há muitos anos que a gente já tem as casas de banho permanentes, o tipo de investimento que se faz nos cenários, na iluminação, acho que tudo foi se aprimorando. E a gente estava falando de crise, acho que tem um olhar que entrou na vida do Rock in Rio também em 2006, que traz um pouco o que a crise traz, mas de uma forma extremamente positiva, que é a sustentabilidade. A forma de fazer as coisas, o tempo de construção, a forma de construir, a otimização de recursos. Isso mudou muito, muita coisa que as pessoas não veem, né? Mas que a gente tem investido muito tempo nisso. A gente tem taxas de reciclagem hoje em dia de mais de 70% de índice de reaproveitamento dos resíduos do evento. Tem muita coisa em termos de operacionais que evoluiu muito. E aí, se eu olhar para a história, tem algumas coisas que continuam iguais, tipo o slide. Não pode sair dali, tá? Desde a primeira edição não pode sair. Mas a gente já teve pista de neve, a gente já teve o palco Raízes, que era dedicado ao World Music, a gente já teve o palco Hot Stage, que era dedicado mais a novos talentos, a gente já teve a tenda Fashion, que era para desfiles profissionais de moda, né? A gente já teve o Sunset, que eram grandes encontros da música portuguesa e internacional. Então, isso ele vem numa renovação de conteúdo constante. Já há 3 edições a gente tem a Rock Street, que é um sucesso absoluto, que as pessoas vibram com a interação. Não é o palco, é a arte de rua. O palco também, né? Mas é um palco mais próximo, é um palco onde a pessoa pode pedir uma música, onde ela interage com o artista. Ela não está só assistindo, ela é parte daquele acontecimento. E mais a arte de rua, que esse ano a temática é Brasil, não podia ser diferente nos 30 anos do Rock in Rio. Você vai ter percussão, Bumba Meu Boi, baiana, Carlinhos Jesus dançando, né, o samba junto com as pessoas. Ele vai dançar com as pessoas vão brincar, vão jogar capoeira junto. Isso é absolutamente imbatível, porque a interação é vida, é brincar. Isso é absolutamente... Ela tem sido um sucesso absoluto em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, né, até a gente olhava e tinha os americanos dançando música irlandesa. Aquilo foi, olha, realmente, assim, absolutamente um retorno maravilhoso. É muito compensador. E a gente vem, por exemplo, tem o palco Vodafone, que já vem pela sua 2ª edição, que é trazer a música alternativa de novo, é trazer novo conteúdo. O Rock in Rio, por exemplo, em 2001, foi o primeiro, certamente dos primeiros, se não o primeiro evento a ter um espaço dedicado à música eletrônica, quando a música eletrônica ainda era de nicho, né? Então, nesse sentido, a gente hoje tem um palco que traz a música alternativa, né? Que ela já nem é tão de nicho. Esse é o problema, a questão da música alternativa aqui ela é de nicho ainda ou já não é, né? Que já começa a ultrapassar alguns limites e começa a chatear o pessoal que gosta de ser muito exclusivo, né? Mas assim, a gente é um evento de massa e a gente se propõe a apresentar novos conteúdos para aquele público que talvez não fosse procurar por aquele tipo de conteúdo espontaneamente. Então, acho que assim, a interação, o palco Vodafone já na última edição foi um sucesso e a reação agora ao cartaz desse ano foi
maravilhosa e certamente vai ser um dos pontos altos do evento. Vem a eletrônica com as pool parties, assim, aí passando por Vegas, vem a vibração da música eletrônica que sai muito além da noite, da dança, ela, né, é muito transversal, já não é também um tipo de música nichado, já é absolutamente massivo há muitos anos, né, mainstream. O street dance, né, que é, de novo, esse sim, é um público muito mais segmentado, mas todo mundo que passa em volta dança, canta, gosta de, vibra com eles. Então eu tenho essa renovação constante do que as pessoas vão ver lá. Agora, uma coisa é constante, festa, alegria. É para isso que a gente faz o Rock in Rio. No ano passado do Brasil, tiveram um grande sucesso com a integração de ideias originais e tecnológicas para garantir que o público pudesse ir às atrações sem perder concertos e sem perder tempo nas filas. Vão aplicar essa mesma dinâmica em Portugal? Existe a possibilidade, a gente está terminando a avaliação dessa possibilidade de ter o Fast Pass aplicado é uma espécie de Fast Pass, né? Na verdade, é o controle de fila, principalmente do slide, porque é um brinquedo que as pessoas ficam horas na fila. Então, a gente está falando de pessoas que ficam 3 horas na fila para andar no slide, quer dizer que é um sucesso, ótimo. Mas o que, de fato, a tecnologia fez foi dar a estas pessoas mais 3 horas de evento. E aí, realmente, assim, funcionou lindamente, as pessoas ficaram super felizes, né? Todo mundo conseguiu gerir bem, era através do telemóvel, você recebia, ou você tinha um horário para voltar, para poder brincar, etc. Foi assim, foi uma das grandes alegrias da edição do Brasil e, falando de tecnologia também, nos Estados Unidos, que a gente fez o evento todo cashless, né? Que as pessoas, o bilhete eram pulseiras, com a informação toda de saldos e créditos na pulseira, e as pessoas consumiam na sua pulseira e ia direto para o seu cartão. Você podia botar mais crédito na pulseira, mesmo no telemóvel durante o evento, poupou muito em filas, a gestão toda dos operadores acabou sendo mais eficiente, também foi uma experiência muito feliz e a gente ainda não está trazendo para cá. Estamos trazendo para a VIP, a tenda VIP, não o controle de consumo, mas o controle de acesso já será também com essa pulseira do RFID, que vira uma gestão muito mais eficiente para a gente em termos de controle. E a gente gostaria, ainda não chegou a hora de trazer o cashless para cá, mas tem ainda assim aquele sistema do MB da Way, da Cibis, que é basicamente um cashless. Você tem o telemóvel, se você quiser não leva o cartão e consome com o MB Way, que vai estar disponível no Rock in Rio também. Voltando agora para o outro lado do oceano, exatamente aos Estados Unidos, 2015 marca a entrada no mercado norte-americano com a edição em Las Vegas. O investimento de 75 milhões de dólares, comparado com os 25 milhões da edição portuguesa, torna a gestão um bocadinho mais controlada e significativa. Que perspectivas tem para o Rock in Rio nos Estados Unidos? O investimento do Brasil ainda é maior. Bom, depende do câmbio, né? Mas o evento brasileiro ainda o mercado brasileiro acaba sendo ainda mais caro, diria, mas também são mais dias, são 7 dias, um pouquinho diferente, mas ainda assim é um mercado mais caro. O investimento nos Estados Unidos, assim, não dava para se imaginar fazer um investimento menor do que esse para poder entrar no mercado daquela dimensão. É um mercado extremamente farto em termos de oferta, é um mercado muito pulsante, as possibilidades são gigantescas e, óbvio, que o investimento é proporcional. E geram algumas mudanças importantes, porque mesmo com o investimento dessa dimensão, não é possível fazer, com este investimento gigantesco, não é possível, por exemplo, fazer o tipo de comunicação que a gente faz em Portugal e no Brasil, que são comunicações muito massivas a nível nacional. Os Estados Unidos não está organizado dessa forma, ele está organizando localmente, não é sequer regional em termos de mídia, né? Então você escolhe o jornal pela cidade que você quer falar, né? O canal de televisão pela região, pelas cidades que você quer conversar. Então, o investimento, por exemplo, se fosse para fazer uma comunicação como o Rock in Rio costuma fazer, seria muito maior, né? Então, a gente ficou muito feliz com a edição dos Estados Unidos. Foi uma entrada em grande. Eu gosto de dizer algumas coisas para dar referência, porque toda vez que o Rock in Rio é menor do que no Brasil, ainda mais indo para um mercado maior, fica naquela sensação, não foi bom. Atenção, atenção. Por exemplo, se você olhar o histórico dos maiores eventos de música daquele país, vai buscar quantas pessoas estiveram na primeira edição.
a gente teve pelo menos 5 vezes mais público nessa primeira edição. Né? O quanto de investimento publicitário, patrocínios a gente conseguiu versus os grandes eventos que estão naquele mercado. Foram números são grandes vitórias que a gente teve na primeira edição, com um público que saiu extremamente satisfeito, dando nota 9 de 0 a 10 ao festival, com pesquisas da Las Vegas Event, que é a entidade que gere a parte de eventos e turismo em Las Vegas, indicando que 90% das pessoas que foram ao evento foram de propósito a Las Vegas por causa do Rock in Rio, o que é brutal, com os desafios de comunicação que aquele país teve. Então foi só o primeiro passo, foi só o começo e ainda assim foi absolutamente espetacular. E a gente está muito entusiasmado por continuar a conquista daquele mercado. No início desta conversa falava no sonho do seu pai de tornar o Rock in Rio numa marca global. Eu penso que a Roberta Medina partilha desse sonho, de tornar o Rock in Rio conhecido por todas as pessoas e que todas as pessoas o tenham vivido. Será assim? Eu acho que a minha expectativa é um pouquinho diferente sobre a experiência das pessoas terem vivido o Rock in Rio. Para o que eu desejo, é preciso que as pessoas tenham vivido o Rock in Rio, de fato. Mas eu acho que o nosso olhar, e não é só o meu, acho que do meu pai também, o nosso olhar está um pouco além. A grande motivação, e na verdade é dele, porque eu comprei essa motivação, né? Eu acreditei nesse sonho que ele lançou, que é uma marca tão próxima das pessoas, que é capaz de mobilizar as pessoas em prol de algo mais, né? E a gente está começando nosso primeiro movimento agora. Ainda estamos trabalhando, já é uma marca com uma dimensão global bastante robusta. Ainda tem muito para ser construído, mas a gente está começando nosso primeiro passo, nossa primeira experiência dessa mobilização agora com o Amazônia Live, que foi um projeto que a gente acabou de lançar, onde a gente se compromete a plantar 1 milhão de árvores na Amazônia, onde a gente decide falar de Amazônia porque a Amazônia é um ícone do que é preciso fazer e do que é preciso ter cuidado para que as alterações climáticas sejam controladas, minimamente controladas a nível mundial, para que a gente consiga ter qualidade de vida. A gente está falando de plantas que viram remédios, a gente está falando de comida que sai dali, a gente está falando de água que sai dali, a gente está falando de... Né, ela materializa muitas das nossas necessidades enquanto seres humanos. Não é lá a Amazônia, é a Amazônia aqui. Né? Estava vendo um dado que me impressionou muito, que desde 1990 para cá, 90% das catástrofes na Europa, né, foram devidas a alterações climáticas. Então, assim, não é lá. Né? Lá, por acaso, ainda é um núcleo grande que a gente pode trabalhar para proteger. Então, a gente está lançando essa convocatória em todos os países onde a gente está, e não só. Né? A gente, para chamar a atenção dessa causa, para que as pessoas também participem doando árvores, plantando árvores, né? E, acima de tudo, mudando a sua atitude no dia a dia, para ver o que eu posso fazer para ajudar a minimizar o problema e correr atrás da solução. A gente vai fazer um grande show flutuante no meio da floresta, no Rio Negro, ali em Manaus. Um show que o palco é uma folha, literalmente foi desenhado como uma folha, onde vai ter orquestra sinfônica, Plácido Domingo, Ivete Sangalo, vão fazer ali um show realmente grandioso, com transmissão para o mundo inteiro, através da internet. Para o Brasil também vai ser transmitido, certamente para Portugal também será, mas se não pela internet já tá garantido. Para a China também vai ser transmitido pela internet. Então, tudo que a gente já conquistou, e nesse momento a gente lançou o desafio com esse compromisso de 1 milhão de árvores, e a gente já está em 2 milhões e 100 mil árvores, né? Com a participação do Banco Mundial e da Estácio Sá, que é uma universidade no Brasil que se comprometeu. E essa é a ideia, a gente engajar muitas empresas e muitas pessoas para que esse número cresça o máximo possível. E para tornar ainda mais planetária esta marca, quais são os países que se seguem? Olha, o mais provável é a Argentina nesse momento, que a gente chegou a anunciar o evento na Argentina aqui com Macri, com Antônio Costa, em 2012. E aí, por conta da política econômica do país, não foi viável avançar naquela direção, apesar de que a gente já tinha a cidade do rock pronta para começar a ser construída, patrocinadores, media partners, tudo, mas a gente teve que fazer um freio, óbvio. Agora o Macri voltando, a política econômica sendo alterada, o movimento, primeira coisa que a gente começou a fazer foi trabalhar de novo nessa direção. Agora, existem conversas com a China, existem conversas com o Dubai, existem conversas acontecendo, mas acho que, se perguntar para a Roberta o que eu acho que é mais importante nesse momento,
é estar absolutamente forte nos países onde a gente está, é estar sólido, cada vez mais próximo das pessoas em Portugal, no Brasil, continuar a construção da marca nos Estados Unidos. E aí, vamos lá, né? Vendo onde é que mais a gente é capaz de chegar. Falou exatamente da tentativa de regresso à Argentina e o Rock in Rio Madrid. O Rock in Rio Madrid está agora estacionado, né? Foi uma experiência rica. Foram 3 edições onde o evento teve uma dimensão bastante significativa para aquele mercado. Se você olhar tudo que acontece no mercado espanhol, na área de festivais de música, ele realmente tinha uma dimensão enorme, tanto de público como de patrocinadores, como de retorno de impacto econômico. Isso tudo era muito significativo, mas ainda não era da dimensão que o Rock in Rio precisa pelo perfil de investimento que a gente faz. E quando a crise acentuou, na verdade, em Espanha a gente teve uma pontaria danada, né? Porque a gente começou em 2008, que foi quando o país afundou na crise. A gente teve 3 edições em fase de crise e a gente entendeu que não era hora de continuar. Mas estamos atentos, a notoriedade da marca em Espanha é muito grande. A gente agora, para Portugal, está fazendo campanhas publicitárias em Espanha, a gente se relaciona com os espanhóis, tem vários espanhóis, milhares de espanhóis que vêm para assistir o Rock in Rio em Lisboa e para já a gente vai se relacionando assim. Tal como o Duarte Cordeiro, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, concorda que os festivais de música internacionais têm um poder enorme em promover as cidades como destinos turísticos. Acredita que o Rock in Rio tem esse impacto para a cidade de Lisboa e para Portugal? Sem dúvida nenhuma, não é uma questão de acreditar, são fatos concretos. É só fazer um levantamento a nível mundial. E, na verdade, o Rock in Rio nasce assim, né? Ele nasce também com essa motivação de divulgar o Rio de Janeiro a nível internacional. Se você olhar os impactos divulgados pela cidade do Rio de Janeiro, você tá falando, são números muito impressionantes. É mais de $1 bilhão de dólares nas últimas edições. É muito grande. Estamos falando de um evento privado que acontece durante 7 dias na cidade. Isto é altamente significativo. Se você olhar, a gente aqui só tem o único dado que a gente tem mais oficial, foi uma pesquisa da Católica em 2010, né? Falando de mais de 60 milhões de euros de impacto econômico de uma edição. Se a gente multiplicar por 6 edições, já foram 360 milhões e serão 420 milhões de impacto na economia de euros. E se você tentar calcular o impacto de notoriedade de marca e divulgação da cidade, porque no caso do Rock in Rio, especialmente, é Rock in Rio Lisboa, e onde a gente vai, a gente fala. Na última edição, a gente estava com uma comitiva gigante, aliás, todas as edições têm, mas a última especificamente, que foi pré-Estados Unidos, tinham mais de 50 americanos executivos de peso aqui em Lisboa, com a coincidência de estar Bill Clinton também, mas pronto, essas coisas engraçadas que acontecem no meio do caminho. Mas, assim, a gente tem, sim, traz um retorno brutal. Se quisesse comprar essa publicidade para a cidade, seria impossível. Autenticidade, transparência e trabalhar com a paixão que revela são a sua receita para ter sucesso em qualquer profissão? Olha, eu acho que sim. Eu sou muito pouco formal na questão empresarial, né? Não fiz milhões de cursos, não tenho aquela linguagem super técnica. Às vezes, quando eu me divirto, porque eu uso uma certa expressão e eu fico assim, isso é o quê? Porque eu brinco até no marketing, a gente muda de expressão com uma velocidade brutal, né? Às vezes, quando você para e fica, essa agora é o quê? Então, eu acho que a forma que eu acho mais transparente de dizer assim, eu acho que você sendo autêntica, você está sendo absolutamente fiel ao que você acredita, aos seus princípios e deixando as pessoas verem isso, você não está enganando, você não está fingindo. Cara, a minha experiência de vida é essa. De fato, resulta muito. Eu comecei muito nova, eu brinco que eu comecei devendo, né, porque se eu vinha com um pai mega gênio e visionário, não sei o quê, já começa aquele olhar, será que ela vai ser que nem o pai? Sempre é pior, não tem saída, né? Então, você já começa devendo. E aí, pela idade, aí sendo mulher, né? Agora, comecei com um grande cartão de visita, você começa devendo, mas comecei com um monte de porta aberta. Mas foi meu desafio conquistar as portas. E eu lembro, assim, desde dos meus primeiros trabalhos, como estagiária no Barra Shopping, cara, foi a minha pessoa, não a minha profissional que conquistou as pessoas. Eu conquistei as pessoas por quem eu sou.
né? E a minha dedicação entregava, então, um trabalho profissional à altura do que era esperado. Mas não foi o meu profissional que conquistou. Eu comecei muita coisa sem saber bolhufas do que eu estava fazendo, né? Assim, foram alguns anos, mesmo meu primeiro Rock in Rio, eu não tinha experiência. E eu saí do Rock in Rio com muito respeito no mercado brasileiro. E por quê? Não era porque eu sabia fazer aquilo. Sem dúvida nenhuma, foi a minha pessoa que cativou e que passou confiança para quem estava por perto. E eu me orgulho disso. Tal como disse, o Rock in Rio entrou muito cedo e a Roberta entrou também no Rock in Rio muito cedo. É uma grande parte da sua história. Não tem vontade de se lançar noutras áreas, noutros projetos? Tenho, claro que tenho. E tenho projetos assim sendo elaborados. Já participei de muitas outras coisas, né? Eu acabo que estou mais vinculada à imagem do Rock in Rio, porque é muito intensa, é muito midiático. Mas em 2001, depois do primeiro Rock in Rio, a gente abriu uma empresa de eventos, que é a Dream Factory, no Brasil. Né? Fiz grandes festivais, por exemplo, fiz festival para Coca-Cola, que a gente desenhou de raiz, o festival que chamava Coca-Cola Vibes On durante 3 anos, em 3 cidades diferentes no Brasil. A gente fez um festival para Telefônica, em São Paulo. A gente fez Árvore de Natal da Lagoa, Árvore de Natal de São Paulo. São projetos, todos os projetos têm essa característica de serem projetos um tanto megalômanos. Fizemos a Árvore de Natal aqui em Portugal por 7 anos, na Romênia, na Polônia. Né? Então, existem muitos projetos que eu já fiz. Acaba que de 2005 para cá foi uma opção ficar dedicada ao Rock in Rio. Mas sim, já tô assim meio que coçando e com umas ideias assim de começar a querer fazer coisas diferentes, por mais que seja muito desafiador, que o Rock in Rio acaba sendo muito intenso. Ainda mais estando em tantos países, já não tem aquele intervalo entre um e outro onde a gente conseguia inventar coisas novas. Não era descansar, era fazer coisas novas. Então agora é necessário criar espaço para novas ideias, né? E tentar dar uma protegida. Peraí, Rock in Rio não passa por cima desse aqui, porque já aconteceu, claro que assim, já aconteceu ideia de a gente querer começar a falar de alguma ideia. Aqui em Portugal, no início, aconteceu, não, então vamos pensar aqui num outro projeto, aí vinha o Rock in Rio, passava, carregava tudo, né? Quase uma onda gigante pelo tamanho de dedicação que é necessário fazer. Mas, sem dúvida, eu acho que, assim, ideias boas não precisa nem ser trabalho, não precisa estar ganhando dinheiro. Não, eu adoro participar de coisas boas, né? Ideias boas é comigo mesmo, nem que seja para ajudar, para carregar uma caixa, vale super a pena. No início também referiu exatamente o lema nada é impossível. Por mais louco que um plano seja, a Roberta Medina acredita que se uma pessoa se entregar a ele de corpo e alma, que o vai alcançar. Qual foi a ideia mais descabida ou louca que a Roberta teve? Isso é difícil de pensar. E sabe o que é tão engraçado? Porque é difícil da gente dizer qual a ideia que alguém teve, né? A gente trabalha de forma muito coletiva, então as ideias elas podem sair de uma cabeça, mas elas ganham forma ao longo do processo através de muitas cabeças. Então, assim, não vou lembrar, engraçado. Eu acho que o próprio Rock in Rio, a internacionalização do Rock in Rio, a ida para os Estados Unidos, não são ideias minhas, são ideias do Roberto, mas que eu acabo me envolvendo de uma forma muito intensa. E mesmo vir para Portugal, acho que tem um pouco essa coisa, acaba estando no comportamento essa filosofia. Quando eu vim para Portugal, as pessoas perguntam, mas então, como é que foi? Eu nem sei, eu vim, eu tinha uma tarefa. Se era difícil, não era difícil, o que quer que seja, eu não pensei nisso, eu vim, era para fazer. E lá fui eu fazer, junto com uma equipe, fomos montando equipe, foi juntando um monte de gente que foi absolutamente fundamental aqui de Portugal para as coisas acontecerem. Né? Eu acho que o que eu fico vendo é que essa junção de pessoas e você encontrar as pessoas certas, você procurar as pessoas certas e fazer o processo colaborativo que é o que te leva a viabilizar. Agora vão surgir coisas por aí, quem sabe? Daqui a pouco a gente pode falar dessas ideias maluquinhas. Então, isso quer dizer que ainda não pode levantar o véu? Não, eu quero dizer que eu tenho uma ideia agora muito desafiadora, mas que precisa que ela se realize até eu poder contar. Não acredito que nada é de facto impossível, mas certamente que há ideias que ficam pelo caminho e que são um bocadinho abandonadas. O desistir, o não deu certo, também tem um preço a ser pago. Que valor é esse que lhe atribui? Sabe o que é engraçado? Eu tenho um defeito. Eu não admito muito que não deu certo.
e talvez um pouco pela escola que eu tenho, porque assim, meu pai, ele sempre diz muito, e eu ouvi isso muito me frustrando no início, de ter uma ideia e a ideia não acontecia. E eu ficava muito chateada, mas então, cadê aquele projeto que eu achava incrível e não acontecia? E quando você trabalha em empresa de evento, essa frustração é diária, porque você cria N projetos em gerar um perfil mais corporativo e N projetos não acontecem. E ele sempre dizia uma coisa lá naquele início e pronto, eu acabei comprando também essa ideia de forma muito intensa, que as ideias elas não morrem, não é que elas não aconteceram, elas entraram ali num estoquezinho. Em algum momento elas voltam, um pedaço delas voltam e elas vão acontecer. Né? Eu lembro da gente ter um projeto que chamava Rio Canta, muito envolvente no Brasil, que era assim, se apaixonou muito. A gente fez um grande movimento para começar, para botar ele na rua e acabou não acontecendo. Eu hoje olho claramente para Rock Street e tem um pedaço do Rio Canta ali. Né? Então, assim, de alguma forma eles vão voltar e eles vão aparecer em algum momento. Trabalhar diariamente com a família, pai, irmão, marido, como é que estabelece os limites entre o profissional e o pessoal? Não estabelece. É mais no dia a dia, dá para parar de falar de trabalho agora. O limite é meio agora, não. Acaba sendo muito no dia a dia, não existe. Esses limites são muito difíceis de alcançar. Eu, a partir de determinado momento, comecei a perceber que acho que meu pai deve ter sido que sofreu mais com isso, porque imagina a quantidade de barbaridade que a gente deve ter dito desde o início para ele, com ideias mirabolantes, né? Para alguém que já tem experiência, a tolerância para ouvir algumas ideias já é menor. E ele sempre foi muito aberto, muito disponível para ouvir o que a gente tinha para dizer, mas certamente não deve ter sido fácil. E, de fato, não. Acho que a gente você não se relaciona com a família como se relacionaria com um colega de trabalho ou com um chefe formal. Não é igual, esquece. Agora, o negócio, eu acho que o mais importante é tentar achar esse ponto onde a família é preservada, onde você chega em casa e sabe falar de outras coisas. E se correr o risco, e eu já vivi isso em casa, há muitos anos atrás, eu lembro de um dia claramente falar assim, agora não pode falar de trabalho. O que aconteceu? Ficou todo mundo mudo. Ninguém sabia falar de outra coisa, porque a gente desabitua. Você perguntar, são pessoas desinteressantes que não sabem conversar com outras pessoas? Não, são pessoas super interessantes, que basta ter um amigo do lado que fala de outras coisas, e entre nós a gente não sabia mais. E esse foi um movimento, minha mãe puxou muito por isso, porque era a única que não trabalhava no mesmo mercado, então ela foi muito provocadora e ainda bem, porque a gente veio de uma forma muito ativa, né, no dia a dia, dizendo, parou, agora para. Mas é muito difícil, ainda mais meu pai, que é 24/24, ele é muito apaixonado, ele respira o sonho, porque o Rock in Rio para ele não é um trabalho, é um projeto de vida, então é diferente. Durante os dias do Rock in Rio, diz que vive de forma muito tensa e preocupada e sem tempo para descontrair e assistir aos próprios concertos. Fora do Rock in Rio, que espetáculos mais gosta de assistir? Eu adoro ver show, adoro ver show. Eu não posso esquecer foi quando eu fiquei totalmente fã, por exemplo, de Robbie Williams. Foi logo que eu tinha chegado em Portugal, não sei se foi 2013, eu acho que foi 2004, já depois do Rock in Rio, não tenho certeza absoluta, mas acho que foi. Cara, um delírio. Eu lembro de ter ido, foi ano passado que Silence 4 também se juntaram, num show no pavilhão, e foi absolutamente espetacular. Não sei se foi ano passado, foi 2014. Absolutamente espetacular. Assim, eu vejo muito agora, hoje em dia também já vejo o Disney On Ice. Acaba sendo bastante mais transversal. Falou exatamente da Disney e eu ia lhe perguntar se de facto já terá passado o encanto e paixão que tem pela magia da Disney. Nunca. Sou completamente fascinada, completamente apaixonada e admiradora da capacidade que eles têm de colocar emoção num copo, num carro, numa coisa qualquer. É muito poderoso, é muito intenso. E eu acho que, de novo, fala com a alma da gente, fala com o nosso ser humano, não fala com essa armadura que a gente põe no dia a dia. Sou fã de carteirinha. E já transmitiu essa paixão à sua filha Lua? Acho que já, né? Às vezes que a gente discute em casa, o Ricardo é que ri. Porque eu, às vezes, estou tentando convencer ela a querer ver um filme qualquer. Da dia, não, mamãe, agora não. Bora, Lua, bora ver um filme. Então, acho que sim. Há tanto tempo em Portugal, se tivesse que escolher entre Portugal e Brasil, seria capaz? Já escolhi. Já? Já. Portugal. Para viver, sim. Para viver, sim. Se calhar o Brasil mais para passar férias.
Não, o Brasil, tem uma empresa no Brasil, trabalho no Brasil, o Rock in Rio do Brasil é muito, muito especial também. A minha família está no Brasil, meus amigos de infância estão no Brasil, tenho afilhados, assim, tem muita gente no Brasil. Então, as relações humanas são muito intensas. Eu amo o Rio de Janeiro, é uma cidade que eu sou apaixonada e não vou deixar de estar lá nunca. Mas enquanto sede, é Lisboa. Terminava com umas breves perguntas de resposta rápida. Para si, inovar é? Refazer. Eu acho que é recriar. Acho que a inovação não tem que ser do vazio, mas ela é também. Por isso que é difícil falar numa palavra nova, mas é uma nova forma de fazer, né? Não importa se ela é feita do nada, e ela começa algo novo, ou se ela parte da reformulação de várias outras coisas, né? É fazer de uma forma diferente. Virtudes de um empreendedor, de uma empreendedora? Coragem, confiança, e aí convém ser muito sonhador também. Acho que é fundamental para não ter os limites práticos da vida, para não aceitar as barreiras do dia a dia. Lema de vida? Acho que o lema de vida é ser plena. Eu acho que esse acaba sendo o objetivo final, independente de como. Sendo dona de casa, trabalhando numa loja, trabalhando no Rock in Rio, sendo o que quer que seja, desde que a gente esteja plenas. A aplicação favorita? Olha, sou fãzoca do Google Maps, né? Aquilo ali é um paraíso na Terra. Fico pensando, é aquelas coisas, como é que a gente vivia sem o telemóvel? Mas nessa altura eu já penso, mas como é que a gente vivia sem o Google Maps? E hobbies, se é que tem disponibilidade para alguns deles? Durante o Rock in Rio, hobbies são um pouco mais raros. Fora do período do Rock in Rio, sem dúvida nenhuma, jogging, caminhada, corrida, de preferência ao ar livre. Roberta Medina, mais uma vez, muito obrigada por esta entrevista com este. Imagina, que prazer, que benefício. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada.